Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje abrimos com saúde e falamos da Lei de Bases da Saúde. Na política analisamos a descida dos impostos sobre os combustíveis e a consequente opinião dos partidos políticos. Ainda na política, Portugal e a política comum das pescas de Bruxelas, que interrompe então aqui o financiamento por infrações de Portugal. Falamos do aeródromo de Viseu, quer ser mais uma porta da Europa. Na política internacional falamos da Grécia, vai receber 15 mil milhões e vê o prazo da dívida prolongado. São estes os temas hoje no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho Narciso Miranda. Narciso Miranda, obrigada desde já pela sua presença. Começamos de facto aqui por falar da saúde, falamos também aqui da relação entre público ou privado e falamos da nova Lei de Bases da Saúde. Eu devo-lhe dizer que mais importante do que sabermos ou que darmos opinião sobre qual deve ser a prioridade em matéria da ação da saúde, se deve ser público e privado, o importante é termos um Serviço Nacional de Saúde eficaz, de qualidade e com capacidade de resposta. Se nós tivermos qualidade nos serviços de saúde públicos, não temos que ter preocupações da forma complementar que pode ser feita através do serviço de saúde em estabelecimentos do setor privado. E, portanto, diria em síntese que não nos devemos preocupar em termos estabelecimentos de saúde na área privada, desde que o Serviço Nacional de Saúde funcione bem e desde que nos estabelecimentos de saúde públicos a qualidade seja a grande prioridade, a eficácia, a capacidade de resposta e uma prestação de serviços com eficácia e em tempo útil. Portanto, não há problema nenhum, que há espaço para os dois setores, para o público e para o privado. Agora, eu acho que pode continuar a haver a parceria entre público e privado ou tem que haver aqui uma separação entre aquilo que é o público e o privado? Tem que haver aqui uma separação clara? Ou pode continuar a haver a parceria? O grande problema das parcerias público ou privadas não é na sua existência. É na forma como elas funcionam depois dos contratos estabelecidos. É, sobretudo, ao nível da fiscalização. Que tipo de fiscalização? As regras estabelecidas nos contratos estão ou não estão a ser cumpridas rigorosamente? Essa é que é a grande questão. E eu tenho algumas dúvidas que os contratos sejam rigorosamente cumpridos. Mas deixa-me voltar ao princípio. Se nós tivermos serviços públicos com capacidade de resposta, porque eu há bocadinho falei muito na qualidade e esqueci-me deste pormenor, é preciso que tenham capacidade de resposta, tenham qualidade, mas também resposta em tempo útil às necessidades das populações. Naturalmente que com este serviço, a responder rapidamente e com qualidade, as pessoas procuram mais depressa o público do que o privado e, portanto, não temos de ter qualquer receio no privado. O que está a acontecer em Portugal é que há, na área da saúde, uma procura excessiva das soluções público-privadas. E depois há uma fiscalização deficiente da forma como funcionam os hospitais, os centros de saúde ou quaisquer outros equipamentos de saúde resultantes de parcerias público-privadas. Portanto, eu acho que tudo isto pode ser esclarecido e clarificado na próxima lei da reforma do Sistema Nacional de Saúde, ou se quiser, na próxima lei de bases que irá reforçar o Serviço Nacional de Saúde nos pressupostos que estou a pôr. E aqui eu acho que o Bloco de Esquerda tem desempenhado um papel importante. Temos que o reconhecer. Temos que o reconhecer porque não desistem, porque são persistentes, são consequentes relativamente às ideias que apresentaram. E eu recordo-me que um dos seus dirigentes máximos teve um papel muito importante, aliás, em parceria com o pai do Serviço Nacional de Saúde, com António Arnaud, que já faleceu, como todos nós sabemos, e, portanto, percebe-se porque é que o Bloco de Esquerda persiste na necessidade de avançar com este processo, que tem um travão excessivamente afinado por parte do PS, como sabe, é quem governa, e é o partido charneira, digamos assim, da maioria parlamentar que sustenta este governo. Percebe-se, portanto, esta persistência do Bloco de Esquerda, e eu acho, sinceramente, que
a população que precisa, as pessoas que precisam de saúde, precisam de um serviço de saúde com qualidade e com respostas em tempo útil, só ganham com este combate, no bom sentido da expressão político, e com esta pressão do Bloco de Esquerda sobre o PS, que, como toda a gente sabe, tem aqui o papel decisivo, porque vai afinando o travão conforme as suas conveniências. É isso que de facto é necessário, é que esta nova Lei de Bases da Saúde inclua de facto mudanças fundamentais e estruturais. A Lei de Bases da Saúde tem que introduzir mudanças estruturantes e tem que clarificar qual é a fatia do Orçamento de Estado que vai financiar o Serviço Nacional de Saúde público. E diria qual é a fatia que tem que ser engordada. À medida que se engorda o investimento da parte pública, vai-se emagrecendo os contratos público-privados na área da saúde. E o importante é fazer-se isto, sem prejuízo de eu reconhecer que não é necessário pensarmos em acabar exclusivamente com todos os setores ligados mais à privada ou com os contratos público-privados da saúde, porque eles têm também o seu papel a desempenhar. Mas, de facto, é preciso avaliar quais são verdadeiramente os problemas do Sistema Nacional de Saúde. É preciso fazer-se o ponto da situação e é preciso avançar-se com o reforço do Serviço Nacional de Saúde, porque todos nós sabemos que o Serviço Nacional de Saúde sofreu fortes abalos ao longo destes últimos anos. E eu não estou a falar nos abalos que o Serviço Nacional de Saúde sofreu naquele longo período de profundas restrições, de profunda austeridade, que nos foi imposta pela Troika ou pelo FMI, conforme queiram. Estou a falar também nos abalos que o Serviço Nacional de Saúde tem sofrido nestes últimos 3 anos, e ainda por cima, com uma maioria da esquerda a sustentar um governo de esquerda, como todos nós sabemos que está a acontecer. Portanto, parece-me lógico que devemos ter dado passos mais seguros relativamente ao reforço do Serviço Nacional de Saúde, agora que temos um governo à esquerda, do que no passado. Mas não me parece, ou melhor, para ser mais suave, tenho dúvidas se é isso que esteja a acontecer e espero que estas dúvidas sejam clarificadas, mas a sensação que eu tenho é que o Serviço Nacional de Saúde sofreu fortes abanões nestes últimos 3 anos. Como é que se recupera? Mudando de estratégia, mudando de agulha, mudando de orientação política e fazendo com que o Ministro da Saúde tenha um papel mais importante e mais relevante do que está a ter agora, porque muitas vezes a ideia que nós temos é que o Ministro da Saúde diz uma coisa, mas depois o Ministro das Finanças diz outra, ou melhor, aperta a torneira, que muitas vezes dá sinais de asfixiar as medidas que o Ministro da Saúde defende. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora ao nosso próximo tema. Falamos dos combustíveis. A descida do imposto sobre os combustíveis, como é que podemos ver esta descida do imposto? Eu acho que temos que reconhecer uma coisa. O CDS persistiu, lutou, acreditou e nunca admitiu desistir. E ganhou com a sua estratégia. Porque, finalmente, no Parlamento, a proposta do CDS de se rever toda esta problemática, que nos entra no bolso, temos que reconhecer, teve o apoio do PSD, o que é normal, mas a abstenção dos 2 partidos à esquerda do PS, 2 parceiros do PS na maioria governamental, que apoia o governo, o Bloco de Esquerda e o PCP, a abstenção destes 2 partidos viabilizou a proposta do CDS e deixou o PS isolado. Agora, vamos lá ver uma coisa. O PS anunciou há 3 anos que este imposto aplicado sobre os combustíveis era de caráter excepcional durante um período de tempo exclusivamente para criar uma receita necessária para resolver os problemas impostos por um período de austeridade pesada. Isto é, era uma receita para ajudar a pôr as contas em ordem. Ora, acontece que o governo tem anunciado sistematicamente que já não há austeridade. As contas estão equilibradas, está tudo bem, e nós estamos a viver quase que num mundo cor-de-rosa, segundo as intervenções que ouvimos do governo e do primeiro-ministro. Mas, entretanto, se é assim, porque é que não acaba com o imposto? Porque é que não aplica aquele princípio palavra dada, palavra honrada? Há uma palavra dada que isto era transitório, mas parece-me que essa palavra não está a ser honrada. Ora, o CDS ontem, no Parlamento, jogou forte com estes argumentos.
e quase que obrigou o PCP e o Bloco de Esquerda, quase que deixou o PCP e o Bloco de Esquerda sem alternativa. Portanto, eles ficaram ali num beco sem saída e, portanto, não podiam votar contra uma posição que eles sempre defenderam. Fugiram à questão de votar a favor, abstiveram-se, mas com a abstenção viabilizaram a proposta. Agora, vamos lá ver uma coisa. Isto tem efeitos imediatos? Não tem. Isto agora desce à Comissão de Especialidade. E já há sinais evidentes que demonstram que o PS vai tentar arrastar o mais possível este processo para o prolongar o mais possível no sentido de evitar a sua eficácia, a sua entrada em funcionamento rapidamente. Quem perde com isso é o povo, naturalmente. Vai-se traduzir num quando for aplicada a lei dos combustíveis. Exatamente. Quando for aplicada a lei, os preços dos combustíveis, o preço que nós pagamos nas bombas, vai baixar. Portanto, o PS, que não está interessado nisto, que está interessado em continuar a ter receitas, vai tentar prolongar, arrastar o mais possível a discussão deste assunto até ser aprovada definitivamente a revisão da sobretaxa que está a ser aplicada na venda dos combustíveis, que vale como receita para o Orçamento de Estado mais de 300 milhões de euros. E o Governo precisa desta receita para continuar concretizar a sua estratégia e os seus objetivos. Agora, há aqui uma coisa que me parece muito importante. Em vez de dizermos que a extrema-esquerda se aliou à direita, que é o que o PS está a acusar, temos que perguntar porquê é que o Governo continua a aplicar esta sobretaxa. Por que razões é que... E vemos que, de facto, o Governo ficou isolado. O partido do Governo ficou nesta isolado. matéria. O Governo ficou isolado e o PS que apoia o Governo ficou isolado. E por isso é que apareceram ontem a acusar que a direita e a extrema-esquerda estão já na caça ao voto. A questão não se pode pôr assim, na minha opinião, com o devido respeito. Aqui não é um problema de caça ao voto ou não ser caça ao voto, embora eu acredite que estejam mesmo na caça ao voto. Mas estão na caça ao voto legitimamente. Porque o problema que se põe é este. Porque é que o Governo não cumpre aquilo que prometeu. Eu acho que o PS tem a obrigação de refletir e de, se não consegue cumprir aquilo que prometeu, vir a público e dizer assim: é verdade que nós prometemos que esta sobretaxa era transitória, mas não temos condições de acabar com esta sobretaxa imediatamente, temos que prolongar mais tempo, porque acho que as pessoas querem é que se fale a verdade. E neste caso o Governo não está a falar totalmente a verdade. Narciso Miranda, vimos que de facto o Bloco de Esquerda deu a mão aqui, podemos dizer assim, deu a mão ao PS e ao CDS nesta matéria. Poderá haver deu aqui... Deu a mão ao CDS e ao PSD. E ao PSD. Eu acho que não deu a mão a ninguém, foi coerente. Diga-me uma coisa, poderá haver aqui mais matérias em que isto volta a acontecer, em que isto se repita? À medida que o tempo vai passando e que nos aproximamos do fim desta legislatura, isso vai repetir mais vezes, obviamente, porque o Bloco de Esquerda e o PC já perceberam que quem está a ganhar com esta coligação da geringonça é o PS. Não é o Bloco de Esquerda nem o PCP que estão a ganhar. Haverá mais matérias discordantes? Eu admito que aparece... Para além dos combustíveis? Olha, começa já a aparecer uma, que é a saúde. Isso é absolutamente claro, uma divergência profunda, sobretudo entre o Bloco de Esquerda e o PS, em que o discurso da Catarina Martins começa a ser cada vez mais agressivo. E, portanto, o PCP também tem uma matéria em que as divergências são profundas, que é a matéria das políticas laborais, e o discurso do PCP também começa a ser cada vez mais duro contra o Governo ou contra o PS. Portanto, à medida que nos aproximamos do fim da legislatura, as divergências vão se consolidando ou vão até aumentando. E também aqui o papel de Catarina Martins vai se consolidando? Eu não tenho dúvidas que se vai consolidando. A Catarina Martins é hoje a líder indiscutível do Bloco de Esquerda. Independentemente das sensibilidades que existem dentro do Bloco de Esquerda, a Catarina é mesmo uma líder carismática do Bloco de Esquerda. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora então ao nosso próximo tema. Agora falamos de pescas e falamos aqui de que Portugal vai ter aqui, digamos assim, Bruxelas vai cortar o financiamento no que toca às pescas. Já cortou. Bruxelas já aplicou sanções a Portugal. Não se pode dizer que sejam sanções muito radicais ou que vão pôr em causa as políticas nacionais em matéria de pescas, mas já estão aplicadas as sanções. E a Ministra, o Governo, já veio dizer, já estamos a resolver o problema. Foram detectadas infrações e irregularidades. Quer dizer que o Governo reconhece. O mais importante disto é que, como o Governo responde imediatamente, já estamos a trabalhar no sentido de corrigir as infrações, é a mesma coisa que dizer, vocês têm razão, vocês em Bruxelas têm razão, vocês estão a aplicar as sanções com razão, esperem lá mais um bocadinho que nós vamos resolver
o problema. Eu acho que tudo isto resulta de uma estratégia que o Governo seguiu No que toca às pescas. a tudo. Eu acho que o Governo criou altas expectativas. Em todas as áreas da governação, este Governo subiu demasiadamente as expectativas. Prometeu mais do que aquilo que pode realizar. Ou então prometeu e deu garantias a vários setores da atividade económica do país superiores àquilo que é possível fazer-se. Esta situação agravou-se quando verificamos que, afinal, a economia não está a respirar de uma forma tão desanuviada como se estava a contar. Portanto, são dois fatores decisivos para que o Governo comece a entrar numa via mais estreita, chegando à conclusão que não pode cumprir tudo aquilo que disse. E as pescas é um problema. O Governo prometeu facilidades, transmitiu aos empresários... São as consequências dessas facilidades que o Narciso diz. São consequências. Evidentemente, como prometeu muitas facilidades, depois não cumpriu tudo aquilo que disse. E esta situação resulta do não cumprimento do Governo de regras que o Governo sabia que tinha que cumprir. Direi até que o Governo atuou, que a Ministra atuou daquela forma, sustentada naquele velho ditado que o nosso povo bem conhece. Enquanto o pau vai e vem, folgam-se as costas. Parece-me que este período do pau ir e vir foi prolongado demasiadamente e as multas ou as penalizações de Bruxelas vieram mais depressa do que se calhar a Ministra das Pescas contava. E agora tem que ir à pressa resolver o problema e os nossos pescadores, o nosso mundo da pesca vai sofrer consequências com isso, obviamente. Como é que fica o setor das pescas também? As medidas restritivas vão ter que ser aplicadas segundo as normas estabelecidas pela Comunidade Europeia e Portugal é um país parceiro, tem que cumprir essas regras e sabe que tem que cumprir essas regras e o que eu estou a dizer é confirmar, repetir aquilo que a Ministra Ana Paula Vitorino disse, nós estamos a resolver o problema. Nós, inclusive ela diz nós até já aplicando as restrições impostas pela Comunidade Europeia. Portanto, a nossa pesca vai sofrer aqui aquilo que o Governo não queria por razões eleitorais, obviamente. E isto vem no pior momento possível, porque se viesse o ano passado, tinha-se mais tempo de resolver o problema do ponto de vista eleitoral do que agora, que se está a pouco mais de um ano das eleições. E, de facto, isto pode ter aqui também uma influência direta? Tem influências diretas na maneira como o eleitorado se comporta. E repare, nós já há 6 meses estávamos todos a discutir a maioria absoluta do PS em próximas eleições. Neste momento já quase ninguém fala em maioria absoluta. Aliás, as últimas sondagens, inclusive, que vieram a público, confirmam o Governo a descer, o PS a descer, há 4 meses consecutivos. Não quer dizer que o PSD, que é o principal partido da oposição, tenha ganho com isso. E esse é o aspecto positivo do Governo. Mas a verdade é esta. O PS desce 4 meses consecutivamente, portanto, afasta-se cada vez mais da maioria absoluta. Como é que se explica essa descida, Narciso Miranda? Com estas situações, este somatório de situações, Serviço Nacional de Saúde, falta qualidade no investimento público, na saúde, na educação, as greves estão a voltar, não com a intensidade que nós conhecíamos, mas há greves, imagino o que está a acontecer agora na educação, com este problema das pescas, com o problema dos aumentos das pensões e das reformas que não foram tão acentuadas como o Governo prometeu. Repito, em síntese, o Governo prometeu mais do que aquilo que conseguia fazer. E agora está a tentar meter um travão para controlar a situação e as consequências conhecem-se com alguns sinais de agitação social em vários setores da atividade pública em Portugal. Muito bem. Narciso Miranda, passamos então agora para o nosso próximo tema. Falamos de política local, falamos neste caso específico do aeródromo de Viseu. Quer ser mais uma porta da Europa? É uma infraestrutura muito importante, que resulta de uma visão estratégica muito positiva das autoridades locais de Viseu. Eu acho que já uma percentagem muito significativa na utilização daquela infraestrutura da pista, digamos assim, de Viseu. Bem sabemos que a utilização daquela pista é para lazer, mas também é para o negócio. Portanto, mesmo assim, mesmo com este acentuada utilização para o lazer e não só para o negócio, é muito importante, porque nós sabemos que o turismo é uma das principais fontes de receita que nós temos e que nos ajudou muito nestes 3 últimos anos e portanto, como aquela infraestrutura é de classe 2, creio que é classe 2, só permite, portanto, aeronaves com 19 passageiros... Mas tem um plano bem mais arrojado. Pretendem fazer um plano arrojado com uma visão muito mais profunda, médio e longo prazo, para
cativarem outras condições numa infraestrutura mais bem preparada para abrir a tal porta, como disse, para a Europa. Eu acho que é uma estratégia, do meu ponto de vista, muito interessante. Repare, aliás, pretende mesmo chegar ao estatuto de aeroporto de apoio ao aeroporto de Francisco Sá o que eu Carneiro. acho muito bem, por uma coisa muito simples, é que o Douro é um dos locais mais escolhidos pelo nosso turismo. Turismo e lazer, mas sobretudo turismo. E investir no turismo é fundamental. Ora, esta infraestrutura pode ser um ponto de ligação mais rápida, mais eficaz e com mais comodidade e mais segurança para o objetivo de levar mais gente ao Douro como foco de grandes potencialidades do ponto de vista económico e do ponto de vista turístico. E aqui também, digamos assim, mais uma vez podemos falar da descentralização. Que é muito importante, descentralização e, sobretudo, criarem nas cidades médias ou nas cidades de média dimensão infraestruturas de nível nacional capazes de captar melhores condições para um desenvolvimento socioeconómico muito mais eficaz e com muito melhores resultados. E Viseu é uma cidade de média dimensão que tem tido um crescimento muito significativo e com resultados também muito positivos. Fazer com que as grandes infraestruturas de dimensão nacional não estejam apenas nas duas áreas metropolitanas, ou então, se quiser, até na linha do encostado ao nosso Atlântico, à nossa orla marítima, mas fazer com que apareçam infraestruturas deste nível um pouco mais para o interior é excelente para o desenvolvimento integrado do nosso país. E também aqui já uma visão mais a longo prazo daquilo que é a importância de Portugal e também do turismo. Claramente, repito o que disse há bocadinho, turismo é um pilar fundamental que alimenta a nossa economia e o nosso PIB. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora ao nosso último tema. Falamos de política internacional, falamos da Grécia. Vai receber 15 mil milhões e vê prazo da dívida prolongado. Houve acordo finalmente no Eurogrupo. E vê uma solução quase encontrada, um prazo de 2022, para resolver o problema de uma dívida atual que é pesadíssima na Grécia, que corresponde a 180% do seu PIB. Eu lembro-me quando Paulo Portas dizia que Portugal não é Grécia, e lembro-me também quando Passos Coelho dizia que Portugal não é comparável com o que se passa na Grécia. E está demonstrado que é verdade. Portugal não se pode comparar com a Grécia, nem o exemplo que tivemos, o problema que tivemos em Portugal do controle da dívida, é um processo idêntico àquele que aconteceu e que está a acontecer na Grécia. Agora, há uma coisa que é preciso não esquecermos. Em consequência da crise, há uma transformação radical no universo político-partidário da Grécia. O Partido Socialista da Grécia, o PASOK, corresponde ao Partido Socialista Português, praticamente desapareceu. E temos que reconhecer que quem surgiu mais à esquerda, identificando-se mais um pouco com a esquerda radical, comparativamente com o nosso bloco de esquerda na Grécia, quem apareceu a ocupar o espaço do PASOK está a fazer exatamente a mesma coisa que seria feita se estivesse lá o PASOK, se estivesse lá o Partido Socialista. O que quer dizer que a Europa começa-se a demonstrar que na Europa não há alternativa. Ou temos políticas sustentadas pelos partidos. E a Grécia deu o primeiro passo nesse sentido. Deu o primeiro passo para demonstrar o que estou a dizer. Ou temos políticas de governos de centro-direita, direita ou centro-direita, que todos nós conhecemos quais são as consequências, ou temos políticas da esquerda democrática. Da esquerda democrática, repito. A esquerda radical que foi experimentada na Grécia falhou, ou melhor, estão lá, mas estão a aplicar um programa muito idêntico aos programas dos partidos sociais-democráticos e dos partidos socialistas dos outros países da Europa, designadamente do PS português, do PSD alemão, do PSOE espanhol, etc, etc. Portanto, esta ideia, que muitas vezes até alguns governantes do nosso governo transmitem, sobretudo se está Estado, por exemplo, se está Estado dos assuntos parlamentares, transmite que há uma mudança radical na política na Europa e que, portanto, temos que inclinar
mais no sentido da esquerda radical, demonstra-se na Grécia que falhou completamente e que não é verdade este discurso e, portanto, temos de ter mais moderação relativamente quando fazemos esta afirmação. Agora, eu acho também que tudo isto que aconteceu em Portugal, de uma forma mais avançada do que aconteceu na Grécia, nos abre uma luz ao fundo do túnel para nós caminharmos de uma forma mais segura e não repetirmos os erros do passado. Quais foram os erros do passado? Vivíamos muito acima das pessoas, gastávamos mais do que produzíamos. Muito rapidamente, Narciso. Gastávamos muito mais do que o país produzia e, portanto, acumulou-se a dívida, cada vez a dívida cresceu mais e, neste momento, que isto sirva de exemplo para não se repetirem estas situações, para depois não vermos os cintos a apertar, com austeridade mais austeridade e a aplicação de medidas de austeridade de uma forma cega que deram resultados extremamente negativos. Muito bem, Narciso Miranda, terminamos então hoje a falar da Grécia, voltamos a ver-nos na próxima semana. Muito obrigado, Boa foi um semana. prazer. Bom São João, bom fim de semana para todos. Então, o ponto final neste espaço opinião. Eu regresso segunda-feira. Bom São João.